A mais recente pesquisa global da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética, ISAPES, demonstra um aumento significativo em cirurgias estéticas em todo o mundo. O Brasil ocupa a segunda posição nesse ranking, ficando atrás somente dos Estados Unidos. E com base nessas informações, a gente vai conversar a partir de agora, bater um papo sobre os principais riscos envolvidos nessas cirurgias, como podem ser evitados e como as redes sociais influenciam a decisão na hora da realização de uma cirurgia plástica. A gente convidou aqui o Dr. Tiago Holanda, agradecendo a participação do programa. Dr. Tiago, estava com saudade de você aqui no programa. Eu também. Seja bem-vindo. Obrigado. Olha, essa pesquisa global mostra aí o quanto que os brasileiros gostam de fazer cirurgia plástica, né, doutor? Sempre gostaram. Como em todo mundo, né, a pandemia deu uma parada um pouco nos atos cirúrgicos, né, começou a priorizar aquelas cirurgias que realmente eram necessárias. E como reflexo agora veio esse boom, né, veio essa busca atrasada, né, uma demanda reprimida de cirurgias plásticas. Então, a gente tem visto aí, inclusive, que a própria rede social, né, alguns fatores que acabam também influenciando a decisão de alguém em buscar uma cirurgia plástica. Nós sabemos que no nosso comportamento aí, a gente antigamente não tinha isso. Eu estou falando por uma questão comportamental mesmo. Por exemplo, eu fiz uma cirurgia plástica, gente, a minha primeira cirurgia plástica eu fiz aos 17 anos de idade, né? Então, 16, 17. Eu lembro bem que na época, meu saudoso pai maravilhoso, ele dizia assim: minha filha, olha, você está entrando aí já na maioridade, você quer um carro ou quer uma cirurgia plástica? Eu vou explicar o porquê essa preocupação do meu pai. Eu sofria muito bullying na escola, porque eu tinha os seios bem grandes, né? Então, eu muito pequenininha, sempre fui muito magrinha e eu tinha muito peito. Imagina isso aí lá em 89, 88, década, né, de 90, como era. Então, assim, eu sofria muito bullying, porque eu só usava as camisas bem largas, roupas bem largas. Sem falar nisso também, tinha a questão da minha coluna, que doía muito, doutor. Só para você ter ideia, eu usava o sutiã tamanho 48. Então, eu tirei de cada peito quase 1 quilo. Então, eu tinha realmente muito peito, genético, né? Porque minha mãe também e minha avó. Então, eu sofria muito com isso. Mas, naquela época, a forma da gente fazer a cirurgia plástica era completamente diferente do que a gente vê hoje. Além da pandemia, que também a gente trouxe aí à tona uma nova realidade. Então, baseado nisso, doutor Tiago, inclusive contando um pouquinho da história da cirurgia plástica, porque quem fez a minha primeira cirurgia plástica foi o doutor Pascoal Pinheiro, um grande cirurgião. E eu sei também que você está escrevendo um livro sobre a cirurgia plástica no nosso estado, né? Então, eu acredito que diante de tantas pesquisas aí, você tem muito para falar para a gente nesse livro, né? É um capítulo. É um capítulo, um capítulo de um projeto maior, né, que está encabeçado pelo Dr. Luiz Ayrton, né, para escrever um pouco da história de cada especialidade. Mas na cirurgia plástica, o curioso é que a gente não tem nada escrito, né? Ninguém nunca parou para escrever. E essa geração, né, não do Dr. Pascoal, que ainda está aí, mas de muitos outros cirurgiões que tem aí, eles já estão falecendo. Então, esse acervo, né, toda essa história, está sendo perdida. E a gente está tentando buscar. E é interessante porque quando a gente volta a estudar essa cirurgia plástica como era antigamente, a gente vê histórias como a sua, né? De que com 16 anos você vê de onde partia a cirurgia plástica e o quanto que ela fazia bem, porque partia de você, você sentia necessidade, teu pai te ajudou, e tua vida mudou daí. A cirurgia plástica, ela mexe com a autoestima. É diferente hoje em dia, às vezes a gente tem que filtrar também o quê? Rede social, onde às vezes a demanda da cirurgia plástica não está mais partindo da pessoa. Está partindo dos outros, né? Pressionando a pessoa para ter aquele formato, para ter aquele shape, para ter aquele nariz, para ter aquele corpo. Então, enquanto a cirurgia plástica ela parte de você, ela tem resultado, ela é tratamento, ela é medicina. Quando ela vem da demanda dos outros, quando vem daquela obrigação de que você esteja sempre bem, aparente para tudo e para todos, aí se torna perigoso, aí nunca vai dar satisfação. Aí, ao invés de ajudar, faz atrapalhar. Com certeza. E a gente vê muito isso hoje. Inclusive, o próprio doutor Tiago, ele sempre foi muito ético em relação a isso. Eu lembro bem que de algumas entrevistas que eu fiz com ele, eu falando sobre a questão da cirurgia plástica, doutor Tiago, eu vou marcar...
Carla, calma, não é assim. Então ele sempre foi muito preciso nessa situação, inclusive de dizer, peraí, ó, você não precisa, você não tem essa necessidade. Porque muitas vezes, doutor Tiago, quando a gente fala assim da cirurgia plástica ou do cirurgião plástico, acontece muito isso, da pessoa não ter a necessidade de fazer aquela cirurgia. Então é preciso realmente que exista uma sensibilidade muito grande, uma ética muito grande em relação à necessidade mesmo ou não da cirurgia plástica. E eu sei que hoje em dia, no seu consultório, só o que deve aparecer é casos e casos praticamente todo dia de pessoas que não têm essa necessidade de fazer realmente a cirurgia plástica. Mas é preciso realmente ter um respeito muito grande pelo paciente para dizer isso, Sim. né, doutor? Faz parte da consulta médica, né? Justamente avaliar e indicar ou não a cirurgia. Então, a gente que lida com cirurgia plástica, essa frase não é minha, na verdade, qualquer cirurgião plástico que aprendeu com seus professores, a gente usa muito a máxima de que o nosso patrimônio, o dinheiro, a gente faz com os pacientes que a gente opera. Claro. Mas a reputação a gente também faz com os pacientes que a gente não opera. Então, às vezes, a paciente ela não tem indicação da cirurgia, a gente contraindica a cirurgia, diz não, a paciente pode ficar um pouco frustrada, triste, procura, às vezes, até um outro colega que opera e depois que opera, ela lembra daquela nossa conversa e diz, realmente o Tiago estava certo. Então, esse equilíbrio entre o que está certo, bem indicado, é bem operado, tem bons resultados. O que está contraindicado e mesmo assim você opera, você pode até atrapalhar. Quais são as cirurgias plásticas mais realizadas no Brasil, hein, doutor Tiago? Corporal, né? Corporal ainda é a nossa grande busca, né? Apesar, se você vai olhar de um modo geral, a lipoaspiração e suas variantes, ela está sempre junto com algum outro procedimento. O paciente quer fazer o nariz e quer fazer uma lipo nos flancos, a paciente quer fazer a mama e fazer uma lipo na lateral. Então, a lipoaspiração, eu acho que não apenas no Brasil, mas no mundo, ela é um procedimento cirúrgico, porque existem os não cirúrgicos, mas realizado. Doutor Tiago, eu queria até aproveitar esse gancho aí, que o senhor falou uma coisa muito interessante. A paciente quer fazer uma cirurgia no nariz e, ao mesmo tempo, ela quer fazer ali uma lipo, ela quer fazer a cirurgia em conjunto, né? Aproveita. E eu ouço muitas pessoas dizendo, eu vou aproveitar a anestesia e faz uma cirurgia de uma vez só. E aí eu aproveito a oportunidade para lhe perguntar. Depende muito essa questão de fazer uma cirurgia em conjunto, de como a paciente está. Se eu faço, por exemplo, uma cirurgia plástica no nariz, eu posso fazer uma outra cirurgia com quanto tempo? Como é que se dá isso? E é importante essa consulta para essa avaliação, para esse consentimento, porque às vezes eu vou aproveitar a anestesia. E eu acredito que no seu consultório existe muito essa história, né? Doutor Tiago, aproveita e faz logo tudo de uma vez. Mas é preciso também que se veja a questão das condições. A gente sabe que uma cirurgia plástica, ela tem ali os seus riscos, as suas complicações, como qualquer outra cirurgia, tá? Independente de ser uma cirurgia plástica ou não, toda e qualquer cirurgia, ela tem os seus riscos, né, doutor? Exatamente, você mesmo mencionou, né? O que acontece no consultório. A paciente, às vezes, ela não tem medo do cirurgião, ela não tem um cara de mal, ela tem medo da anestesia, né? Eu tenho medo da anestesia. Como se a anestesia fosse assim, dormiu, acordou, ufa, escapei, né? Não vou fazer outra. Mas a gente se preocupa muito mais com o que acontece nesse momento que você está dormindo. Então, cirurgias muito longas, cirurgias muito grandes, cirurgias corporais, muito que a gente chama exfoliativas, que tem muito sangramento, muito contato com o ar refrigerado, isso pode potencializar as complicações que independem do cirurgião. Eu posso ser o melhor cirurgião do mundo, com a melhor técnica do mundo, mas se eu faço cirurgias muito grandes, muito demoradas, fatores que independem de mim podem acontecer. Trombose, hipotermia, né, que é a temperatura abaixo do normal, entre outras complicações, que nós não vamos falar de coisa ruim aqui. De coisas ruins. Mas o resumo é o seguinte, é bom senso e conversa com o cirurgião. Então, eu tenho certeza que um bom cirurgião ele vai saber indicar até onde pode ir. Ou seja, até onde pode fazer as cirurgias chamadas combinadas ou quando é melhor separá-las. Porque às vezes separar é aquilo que eu te falei. É mais seguro e mais interessante do que fazer tudo de uma vez só. Porque você pode sim, faz uma cirurgia plástica, se recupera. Geralmente o prazo é de quanto tempo, doutor? 3 a 6 meses, dependendo do caso. De cada caso, né? Algum cuidado especial que é necessário tomar
após a cirurgia para minimizar os riscos? Cuidado básico, individualizar cada paciente. Você tem uma história de alergia, você tem uma história de medicações que você se dá bem, que você não dá. Você tem alguma doença que a gente fala de base, por exemplo, eu tenho diabetes, eu posso operar? Claro, se você está compensada, se você está estabilizada, é como a gente fala, gente, cirurgião plástico ele é médico, ele tem treinamento para isso. Então tem como a gente ver se a paciente tem condição de fazer a cirurgia ou não tem. E disciplina. Então, por mais que hoje em dia a gente caminhe para que todas as técnicas sejam para que você tenha uma rápida recuperação, não é para ficar acamado o tempo todo, é para que você tenha uma rápida movimentação dos braços, para que você possa ir ao banheiro sozinha, voltar, ir até a sala, alimentar e voltar. Essa liberdade que a gente dá é questão de prevenção de complicações como trombose. Mas isso não pode ser confundido com, eu fui só no salão de beleza, fiz uma cirurgia, amanhã eu vou seguir minha vida. Esse meio termo é que tem que ser bem enfatizado. Claro, é preciso realmente que seja muito bem enfatizado isso. E outra coisa também que eu sempre falo às pessoas que assistem o programa Canal Saúde há muitos anos aqui comigo, é que todas as vezes que nós tivermos a vontade, porque eu sou totalmente a favor de cirurgias plásticas, eu já fiz várias, e se for necessário fazer várias outras, eu vou fazer sim, porque mexe muito com a nossa autoestima, faz bem pra gente. A gente passa a ser outra pessoa, viu, doutor Tiago? É muito bom. Mas é preciso que você entenda o seguinte, eu quero fazer uma cirurgia plástica, você tem que procurar um cirurgião plástico. Não é uma clínica de estética qualquer que você vê na internet, que você viu ali uma pessoa fazendo uma propaganda, que você viu na rede social, que vai te fazer bem, sabe? Porque o barato, ele pode sair muito caro. Então, é até uma outra coisa também que é interessante de se falar. Olha a situação, na época que eu fiz a cirurgia plástica, olha para você falar assim em relação à questão do preço, vamos lá. Um carro ou uma cirurgia plástica? Hoje, as coisas mudaram completamente, doutor Tiago. Então, assim, qualquer pessoa que trabalha, que tem aí a sua dignidade, que tem o seu pagamento no finalzinho do mês, ela consegue sim fazer uma cirurgia plástica. Antigamente era muito difícil você ter um acesso a uma cirurgia plástica, era muito caro, né? Mas hoje em dia, tem até consórcio, gente, para você fazer uma cirurgia plástica, né? Sim. Eu digo sempre assim, Carla, você está falando da cirurgia plástica, eu tenho uma vontade disso e tal. Às vezes você pensa assim, poxa, eu quero comprar uma coisa ali que eu vou usar e com o tempo vai se acabar. Mas eu tenho uma vontade danada de fazer uma cirurgia na minha orelha, porque minha orelha é grande, eu sofro um bullying e tal. Você não se programa, sabe? Então, assim, não existe mais essa história de você dizer que você não pode fazer uma cirurgia plástica. É bem diferente esse contexto, né, doutor Tiago? Exatamente. Faz todo um planejamento, assim como para o cirurgião também é diferente. Sim. Então, quando você fala em fazer uma cirurgia plástica, não é mais apenas o que você vai juntar de dinheiro para dar para o doutor Tiago. Claro. Tem todo um time, toda uma equipe envolvida, todo um cuidado de pós que são necessários. Então, é um projeto, é uma prioridade. Uma prioridade. Você quer comprar um carro? Beleza. Você quer fazer sua cirurgia? Beleza. Você quer fazer uma viagem? Beleza. Você tem condição de fazer os 3 nesse mesmo ano? Ótimo para você. Cada um vai fazendo de acordo com a sua realidade. A gente faz um planejamento do que é bom para a gente, de como a gente vai se sentir bem. Mas procura um cirurgião plástico, principalmente referências desse cirurgião plástico. Ele faz parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Você já parou para pensar que é importante isso? Porque se algo acontecer, como o doutor Tiago bem mencionou aqui, casos de pessoas que, por exemplo, talvez nem tinham a indicação da cirurgia plástica, que depois voltaram lá no consultório dele, acontecem a todo instante. A gente vê o tempo todo casos horríveis de pacientes aí com problemas sérios vindos de uma cirurgia que você se planejou tanto para fazer, mas aquela pessoa ela não tinha aptidão, ela não era preparada para fazer aquele tipo de cirurgia. Então, a rede social ela tem vendido muita coisa por aí, tem muita gente caindo em muitos golpes. Então, você tem que fazer esse planejamento e você tem que escolher a confiança no teu médico também, em quem vai te operar, doutor Tiago. Por isso que eu digo sempre, vai fazer uma cirurgia plástica, quer fazer? Procura realmente um médico que esteja habilitado para isso, para não acontecer casos horríveis como a gente vê por aí.
Exatamente. Currículo não é igual ao número de seguidores. O número de seguidores tem áreas que é excelente, mas para outras áreas, como por exemplo a medicina, terrível. A gente tem que aprofundar um pouco mais na hora de escolher um profissional. Temos excelentes profissionais no Piauí, no Brasil, no mundo. E temos péssimos, que têm o talento de cativar alguém pela rede social. Mas quando chega na hora certa, não é nem um barato que sai caro. Às vezes até tem o talento para ser caro, inclusive. Sim. Mas aí quando acontece a complicação, o que a pessoa vai fazer? Vai procurar um médico. Aí cai no médico habilitado. Então, como a gente sabe até onde a gente pode ir, às vezes nós somos limitados, nós não somos ousados por uma questão de prudência. Sim. Enquanto outros, né, já dizia alguma figura aqui do Piauí, que a ignorância audaciosa vai ao extremo. Às vezes dá certo, ótimo, mas às vezes e muitas vezes complica. Tem que ter realmente muito cuidado em relação a essas situações e saber que nós não podemos banalizar, né, a cirurgia plástica. Não dá para você ver alguém fazendo, achando e querendo fazer igual. Outra coisa também que mexe muito com o psicológico de quem procura uma cirurgia plástica é levar uma referência, doutor Tiago. Mas é porque eu quero o nariz igualzinho da Carla, doutor Tiago. Se vire e faça desse jeito. Não é assim que funcionam as coisas, né, doutor Tiago? E isso daí já até mudou, né? Hoje em dia ela usa o filtro e coloca o nariz igual ao da Carla. Aí chega, eu quero esse nariz, não preciso mais nem falar da Carla. Não é, doutor Tiago? Mas é porque a gente percebe aquilo que o senhor falou no início da entrevista, exatamente essa situação em que a gente está vivendo, sabe? Muitas vezes são coisas que a gente tem e aí a gente quer se ver na vida das outras pessoas, a gente acha que a vida da outra pessoa é perfeita, a gente olha para outra pessoa e se vê na vida da outra pessoa, especialmente nesses tempos de rede social, gente, o que eu tenho visto de pessoas que acabam vivenciando muito mais a vida do outro do que a sua própria vida, sabe? Então a gente precisa também mexe muito com o nosso psicológico. E eu sei que o doutor Tiago também, eu sei isso, gente, porque eu conheço uma paciente, uma amiga minha que ia se operar com ele e naquele momento ele disse, olha, você não tem necessidade de fazer essa cirurgia, ela já tinha feito 2 com ele. Ele sabe de quem é que eu estou falando. E ele disse, olha, não tem mais condição, você não precisa fazer essa cirurgia. Então, na verdade, o que você está precisando realmente é de uma psicóloga, é de um outro tipo de tratamento, mas não a cirurgia plástica, porque vocês acabam sendo psicólogos também da gente, não é, doutor? Psicólogo com bisturi na mão, né? Verdade. Não é? É isso aí. Na verdade, essa questão que você fala também de querer um corpo ou um nariz no filtro, o professor Pitangui já dizia isso quando ele se comparava com artista, né? Artista que faz escultura ou que faz pintura, mas nós somos limitados, porque a gente tem anatomia que limita. Então, eu não posso fazer o nariz que eu quero em qualquer pessoa, porque ela tem limitações anatômicas. Sim. Eu não posso deixar a cintura que eu quero, que a paciente tem limitações anatômicas. Então, é importante entender isso, que tem a melhor cirurgia e a limitação para cada pessoa. Claro. Em outras palavras, sendo otimista, cada pessoa tem a sua cirurgia, tem sua melhor versão. Com certeza. E quando você busca a sua melhor versão e não a versão de outra pessoa, pode ter certeza que o resultado vai ser incrível, porque você já vai fazer aquela cirurgia com a consciência de que a cirurgia é sua, é para você, com um médico que você tenha confiança que ele vai te deixar como você deseja, como foi o planejado, como é para ser. Porque tem um resultado também da pós-cirurgia que vem diante de toda essa situação, né? Então é preciso realmente que exista muita essa prudência, é preciso realmente que você tenha essa consciência para que corra tudo da mais bela forma possível. Eu fico muito feliz, sabe, de fazer parte da tua história também. Afinal de contas, eu lembro do Dr. Tiago, quando ele começou a operar, quando começou a história dele como cirurgião plástico, sempre muito ético, sempre muito querido, sempre muito respeitoso. Assim, ele tem uma história mesmo, sabe? E eu fico muito feliz realmente de fazer parte da tua história. Porque você ajudou, né? Você já estava aqui pioneira nessa área, né? De abordar a saúde, né? De se tornar referência para todos os profissionais de saúde aqui. E se mantém, o que é mais difícil, né? Apesar de todos os outros projetos que você tem em paralelo, continua aqui. Firme e forte. Firme e forte, porque eu também digo que eu sou apaixonada pela saúde, né? Obrigada, viu, doutor Tiago? Obrigado, sempre, tá?